Olá pessoal, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos à primeira aula da nossa série Designer de Carreira de Resultado. Designer de carreira na prática. O que você, enquanto profissional, precisa e deve fazer para alavancar e potencializar os seus resultados como designer de carreira. Ah, Fernanda, mas o que é um designer de carreira? Eu já falei em alguns vídeos aqui, em alguns posts, o que é um designer de carreira. Designer de carreira é aquele profissional que trabalha para ajudar o outro no seu processo de desenvolvimento de carreira. Seja trabalhando em transição, recolocação, início, desenvolvimento, liderança, seja atuando como coach, como orientação de carreira, como counseling, como outras classificações aí que a gente tem. Então, ser um designer de carreira engloba várias técnicas e várias possibilidades, mas principalmente envolve uma forma de se trabalhar que gera resultado, que transforma a vida dos nossos clientes. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula. Hoje a gente vai estar falando sobre sabotadores. O que você hoje pode estar sabotando você aumentar os seus resultados na sua atuação profissional? Eu falo que tem inúmeros sabotadores, né? Tem sabotadores que são conscientes e tem sabotadores que não são tão conscientes assim, né? Esses sabotadores que não são tão conscientes, a gente precisa trazer eles para o nosso consciente, e os sabotadores que já são conscientes, a gente precisa também trabalhar eles, para que eles não impeçam da gente ter o nosso resultado. O primeiro sabotador que eu vejo, né, muito dos profissionais que às vezes estão iniciando a carreira ou que já começaram a carreira, é ficar se comparando o tempo todo, né? Hoje a gente está numa vitrine onde a gente vê as pessoas que já são bem-sucedidas e a gente fica querendo ser talvez igual, porque a gente se compara, é inevitável a gente se comparar. E aí a gente acha que a gente nunca vai ser aquele profissional que está dando esse primeiro passo. Então, se comparar é ruim? A gente tem que se comparar sim, mas o que você precisa perceber é se a comparação ela está te paralisando, né? Porque às vezes você percebe que o outro faz tanta coisa e você ainda não faz nada, você fala assim, nossa, eu não vou dar conta de fazer isso tudo. Por quê? Porque você ainda não dá o primeiro passo, né? Eu, quando estava na minha licença maternidade, quem é autônomo, a gente não tem licença maternidade, eu não parei de trabalhar. A Marina adiantou 3 semanas, né? Então, eu tinha projetos ainda sendo executados quando ela nasceu. E eles continuaram mesmo depois dela ter nascido. Com 1 mês de vida, ela já foi para uma reunião minha dentro da consultoria, uma reunião de uma consultoria que eu trabalho até hoje. Mas eu diminuí um pouco a minha atividade profissional. E aí você começa a se comparar, a olhar para os outros de uma maneira mais acentuada quando você está, de certa forma, mais parada profissionalmente. E isso acaba paralisando. Você fala assim, nossa, eu não vou conseguir fazer, e papapá. Então, assim, como que a gente consegue parar de se comparar com o outro, né? Primeira coisa, a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem. Eu tenho certeza que você tem um excelente conteúdo. Você é um profissional capacitado, você já estudou, você tem conhecimento para você aplicar aquilo que você gostaria de estar aplicando através do seu conhecimento. Mas às vezes você acha que você precisa mais. Isso também não é errado, a gente querer sempre mais, tá? Mas você tem muita coisa já aí dentro de você. O que você precisa às vezes é praticar. Você precisa de fato colocar o que está dentro de você aí para gerar resultado na sua vida, para transformar a vida das pessoas. Então, a primeira coisa para a gente parar de ficar se comparando com os outros é olhar para dentro da gente e valorizar aquilo que a gente tem. É entender que você é um ser único, né? A gente é um ser único, a gente tem uma história única e algumas pessoas vão se identificar conosco e outras não. E tudo bem, né? Tudo bem. O que a gente não pode é falar assim, não tem mercado para mim. Já tem muita gente boa no mercado. Sim, tem muita gente boa no mercado, mas tem muito profissional ainda que ainda nem começou a demonstrar o seu potencial. E quanto mais você demorar a demonstrar o seu potencial, mais paralisado provavelmente você vai ficar.
Então, você tem que, de fato, reentender que você é um ser único. E você tem que reconhecer os seus talentos. Tenho certeza que você tem um monte de talento. Tenho certeza. Então, o que é que você está fazendo com os seus talentos? Que tipo de resultado que você está gerando? Então, se comparar com uma coisa é legal, mas deixar de reconhecer em si também o que você tem de bom, isso é péssimo. Porque você tem muita coisa que você pode estar trabalhando. Você tem muita coisa que eu tenho certeza que você pode estar fazendo acontecer. E aí eu sugiro uma coisa muito legal, assim, não sei se você já faz para você se comparar com os outros, é manter um diário da gratidão. Então, assim, começa a escrever por tudo aquilo na vida que você é grato, né? Às vezes coloca numa caixinha, né? Todas as coisas boas que estão acontecendo na sua vida. E na hora que você sentir que você está desanimado, que você está desestimulado, pega esse papelzinho e dá uma lida para reacender, para você perceber que de fato tem muita coisa boa que já aconteceu na sua vida. E isso a gente acaba percebendo essa gratidão na hora que a gente começa a ser gentil com a gente mesmo. A gente começa a olhar para dentro da gente. A gente começa a perceber os nossos talentos. A gente começa a valorizar. A gente começa de fato a comemorar cada conquista. Às vezes a gente acha, nossa, eu só vou comemorar aquilo que eu fizer que é grandioso, aquela meta financeira. Gente, não. Um cliente que você conquista é uma conquista. Né? Então a gente tem que comemorar as pequenas conquistas do dia a dia. Uma sessão bem feita, um trabalho bem executado, um post, um vídeo. Né? Então isso tudo faz diferença. Isso tudo faz diferença. Para quê? Para a gente possa relembrar as nossas vitórias. Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a evitar se comparar mais com o outro. Como eu disse, não tem problema a gente se comparar, mas o problema é quando a comparação paralisa. O problema é quando a comparação faz com que a gente não tome mais a decisão de que a gente deveria tomar para a gente chegar no nosso objetivo. Né? Então, participar de comunidades onde as pessoas estão no mesmo nível que você para chegar nos mesmos os objetivos próximos faz muito sentido. Porque aí você já vê o que a pessoa fez, o que a pessoa não fez, o que ela está fazendo está dando certo, o que ela não está fazendo está dando certo. Porque se você compara só com as pessoas que estão muito acima de você, isso vai gerar uma insatisfação. Né? Então, por exemplo, dá valor ao que você tem, entenda que você é um ser único, reconheça os seus talentos, mantenha o diário da gratidão, celebre as suas pequenas conquistas, né? Comemore esses resultados. Então, disso daqui, o que você faz? O que você não faz? Né? Então, se hoje se comparar com os outros está sabotando você ter uma atitude para chegar no seu resultado, é hora de você repensar. É hora de você pensar no que de fato você precisa fazer. Então pense nessas estratégias que eu coloquei com você, né? Assim, essa comparação, gente, ela é inata ao ser humano. Então, assim, ao observar os outros, a gente aprende. Claro que a gente aprende. O sinal vermelho é quando a gente cria desse hábito de se comparar e traz sofrimento. Esse sofrimento traz a paralisação. Então, por isso que é muito importante a gente, de fato, avaliar. Né? Por isso que é muito importante a gente perceber o que a gente está fazendo com a nossa vida e nossa carreira. Estar em permanente estado de comparação é um comportamento tóxico. Né? Ele acaba se tornando tóxico. Então, por isso que a gente pode, sim, deve olhar o outro, mas a gente não pode, de fato, paralisar e trazer esse sofrimento. Porque isso vai fazer com que você não ande para frente. Outra coisa que eu acho que pode estar sabotando os profissionais que às vezes atuam na área de carreiras é querer resultado rápido demais. Querer resultado não é algo ruim não, tá, gente? A gente tem que querer resultado, a gente tem que persistir atrás do nosso resultado. O problema é quando a gente acha que fiz alguma coisa ali, eu preciso conquistar 10, 15 clientes de uma hora para outra. Né? E a coisa não é bem assim. A gente não consegue, às vezes, ter esse resultado rápido demais. A gente tem que pensar que para atuar em qualquer profissão, a gente não tem que participar como se fosse de uma maratona, né? E não uma corrida de 100 metros, que faz e acaba essa corrida de 100 metros. Quando a gente fala de uma maratona, a gente tem que pensar que a gente tem que concentrar em cada passo que a gente dá. E cada passo que a gente dá tem que ser estratégico.
Tem que ser pensado, tem que ser planejado, tem que ser estruturado. Então, numa maratona, existe o quê? Persistência, dedicação, foco, planejamento, né? Então, é isso. Para chegar no resultado desejado, a gente tem que pensar muito sobre. Não adianta eu querer ter resultado muito rápido. Se conseguir resultado muito rápido, gente, ótimo, né? Mas, às vezes, o querer resultado rápido, tentei uma vez, tentei duas, tentei três, não consegui, desisti porque não tive resultado. Será que você está fazendo do jeito certo? Será que você fez tudo o que você deveria fazer? Como é que foi isso? Então, é muito importante você ser estratégico em todas as suas decisões e não perder nunca o foco nos seus objetivos, né? Não desfocar, não desfocar mesmo. Então, assim, às vezes a gente quer começar rápido demais, mas às vezes a gente tem que começar devagar e começar certo. Eu falo que é afiando o machado, né? Então, eu, por exemplo, eu já fiz muitas coisas na minha carreira, muitas coisas, mas eu não tive tão certa igual o que eu estou gerando para vocês agora, que é ensinar através daquilo que eu já fiz, que já gerou resultado e que eu acho que eu posso contribuir cada vez mais com as pessoas. Então, assim, eu já fiz outros cursos online, já fiz outras lives, já fiz outras coisas, mas eu estou tão segura de criar essa comunidade de design de carreira, de resultado, de prática, que eu vou começar devagar. Eu não preciso começar rápido demais, né? Se eu impactar uma pessoa com essa aula que eu estou fazendo aqui, se eu conseguir gerar algum tipo de transformação dessa uma pessoa, eu estou satisfeita, né? Porque essa uma pessoa, ela vai ficar feliz com aquilo que eu estou fazendo. E ela ficando feliz com aquilo que eu estou fazendo, isso vai consequentemente acabar gerando mais resultado para ela também, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Outra coisa que você tem que fazer é manter o ritmo, né? Ter um ritmo constante para estar de fato fazendo todo esse resultado. Manter um ritmo constante para você conseguir ser firme até o final. Deixa eu só ver como está minha bateria aqui. Só que ela baixou a luz aqui da bateria. E aí eu não sei se está dando algum problema na minha bateria. Se for o caso, eu coloco o carregador aqui. Eu acho que não. Enfim, né? Vamos seguir aqui. Se for o caso, depois a gente tenta clarear. Enfim, vamos seguindo aqui. Então, se eu impactar uma pessoa hoje, eu já estou satisfeita. Né? Então, a gente tem que querer, às vezes a gente quer resultado rápido demais, porque a gente se compara e isso sabota a gente. A gente acha que a gente não vai conseguir fazer as coisas da forma como a gente deveria. Então, a gente tem que ser estratégico nas nossas decisões. A gente tem que manter o ritmo, né? Lógico, gente, existem barreiras, existem tropeços no meio do caminho. Sim, existem. E é por isso que a gente está criando essa comunidade. É por isso que eu estou aqui, para ajudar você a entender, a perceber essas barreiras, para entender esses possíveis deslizes, sem perder seu foco, né? Então, assim, eu já perdi o foco uma vez e eu não quero perder mais. Porque quando a gente perde o foco, a gente, de fato, para de gerar resultado para a gente, para o nosso cliente. Então, não adianta a gente não perder foco. A gente precisa, sim, canalizar a nossa energia para fazer as coisas acontecerem. Então, não adianta a gente querer resultado rápido demais, né? Porque isso pode sabotar. E para a gente conseguir o resultado, a gente tem que estar construindo uma base de uma forma bastante estruturada, uma base sólida, uma base forte, né? Outra coisa que a gente às vezes pode sabotar as pessoas que atuam na área de carreiras é medo de não ser aprovado, né? Então a gente fala aqui para vocês o que vocês precisam fazer, como é que vocês fazem. E às vezes as pessoas têm medo de não ser aprovado, né? Gente, vai ter gente que vai gostar de você, vai ter gente que não vai gostar. E tudo bem. Assim como tem gente que gosta da forma como eu falo, tem gente que não gosta da forma como eu falo. Tem gente que se identifica comigo e tem gente que não se identifica comigo. Então, assim, lógico que a gente se sentir amado, se reconhecido, são sentimentos que a gente quer o tempo todo para a nossa vida. Então, assim, querer agradar e ser reconhecido, não, ruim não. Pelo contrário. O problema surge quando esse sentimento está ligado a uma necessidade de ser aprovado por todos o tempo todo. Então, assim, essa aprovação, esse reconhecimento, ele pode trazer sofrimento, porque às vezes uma pessoa pode falar, não gostei do seu trabalho, isso, aquilo outro. Gente,
legal, precisamos ser aprovados e reconhecidos, mas a gente não tem que trabalhar em forma dessa aprovação. A gente tem que trabalhar em forma desse resultado. Então, assim, tem gente que gosta da Fernanda? Gosta. Então, assim, às vezes esse medo da rejeição, o que acontece? Às vezes você tem medo de ser criticado, às vezes você tem medo de se expressar, de não agradar, de não se sentir aceito, de contrariar outras pessoas, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer, às vezes, você falar alguma coisa e a pessoa não gostar da forma como você falou, né? Mas se você foi sincero, se você procurou fazer da melhor forma possível, tudo bem. Tudo bem, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar é que você nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Sempre vai ter alguém que vai discordar de você, sempre vai ter alguém que não vai gostar da sua forma de trabalhar, né? E vai encontrar em outro profissional aquilo que ele não encontrou em você. Então, a gente tem que pensar nisso. Lógico que a aprovação dos outros é legal, é super legal, mas ela não é essencial para você ser feliz. Você tem que fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo que você ama, fazer aquilo com prazer, fazer aquilo com realização, fazer aquilo que faz sentido para você através da sua missão, através do seu propósito. Então a gente precisa assim pensar, como que eu estou lidando com essa aprovação? Será que hoje seria isso que está me sabotando? Será que é isso que está paralisando? Será que hoje eu não consigo de fato gerar mais resultado porque eu fico esperando tanta aprovação, que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Então, isso é um dos sabotadores. O primeiro sabotador que eu falei com vocês, qual que era? Vamos lá? Digam para mim. O primeiro sabotador, a gente precisa pensar de fato que a gente se compara o tempo todo. O segundo sabotador que eu falei com vocês, querer resultado rápido. O terceiro, medo de não ser aprovado, né? Então, querer resultado rápido, medo de não ser aprovado e se comparar o tempo todo. O que eu vou falar com vocês aqui agora é a falta de confiança, né? A falta de confiança também pode ser um sabotador, gente, bem crítico para você, de fato, não conseguir alavancar a sua carreira como designer de resultado, né? O que eu falo, assim, a insegurança, ela te paralisa porque você não sabe o que fazer. Você não sabe qual é o próximo passo que você tem que dar, né? E aí, o que é pra gente vencer essa confiança, né, essa falta de confiança, a gente, assim como se comparar com os outros, a gente precisa se apropriar dos nossos talentos, né? A gente precisa ter um planejamento das nossas ações e buscar o conhecimento que a gente precisa, que a gente acha que a gente precisa, né? E eu falo que uma coisa que me ajudou muito e que eu tenho certeza que pode ajudar muito vocês também é ter um mentor, né? Igual aqui a gente está criando essa comunidade para a gente compartilhar, ter um mentor. O mentor vai ajudar você a falar, olha, esse caminho aqui pode ser melhor, esse caminho aqui pode ser mais assertivo, esse caminho aqui eu fui e não deu muito certo. Então o mentor vai fazer com que você perceba e acelere os seus resultados. Querer resultado não é ruim, tá? Ah, Fernanda, você acabou de falar que às vezes querer resultado rápido demais pode ser um sabotador? Sim. Se esse querer resultado rápido demais te paralisar porque você não conseguiu o resultado que você esperava e as coisas não aconteceram do jeito que você queria, né? Então, a gente precisa, de fato, perceber. Então, ter um mentor vai te ajudar nisso. E participar de uma comunidade vai te ajudar demais, gente. Quando você participa de uma comunidade, eu participo de comunidades, por exemplo, de profissionais da área de carreira. Eu participo de comunidade de mães, né? Eu falo, com esse tempo seco. Ontem minha filha, ela apareceu com o nariz um pouquinho sangrando, né? E aí eu não sei se foi dedinho que ela colocou e tudo, mas eu falei, como o clima aqui em Belo Horizonte está muito seco, eu falei, preciso comprar um umidificador. Preciso comprar um umidificador para ela. E aí, que eu ainda não tenho e tudo, essa noite eu coloquei uma bacia de água para ela, comprei coisa para o narizinho, enfim. Uma Aresis Baby, que ela já está acostumada a usar, enfim. Mas eu falei, tem uma comunidade de mães no meu prédio. Mandei lá no grupo de mães, gente, qual umidificador vocês usam? Qual vocês recomendam? Aí já tive um monte de gente que falou, olha, Fernanda, esse aqui eu uso, esse aqui não recomendo, esse aqui a luz dele é muito forte. Então, participar de comunidade, mesmo como uma dúvida simples, igual essa que eu coloquei para vocês, do umidificador.
te traz uma segurança para você, se tiver que comprar algo, se você tiver que fazer algo, você vai fazer já com uma certa referência. Né? Eu não queria ouvir da internet. Eu queria ouvir aquilo que talvez pessoas que eu conheço fazem, então. Então, assim, a gente precisa de fato perceber isso, para que a gente possa ser consistente nas nossas ações. Né? Para que a gente possa de fato gerar todo esse resultado. E aí a gente também tem que ter o quê para a gente de fato ganhar essa segurança? Praticar sem medo de errar. Praticar, gente. Pratica. Coloca o negócio, faz o negócio acontecer. E aí, para quê? Para que a gente possa de fato não desistir. Para que a gente possa de fato não fazer as coisas acontecerem pela gente. Então a segurança muitas vezes vem com a prática. E a prática a gente precisa através do nosso dia a dia, através do nosso foco que a gente está dando para aquilo que a gente quer. Então, muitas vezes, algumas pessoas, às vezes, se sabotam, paralisam, porque de fato desistem de praticar. Não colocam em prática aquilo que devem colocar. Então, a gente precisa, de fato, para a gente vencer a nossa insegurança, para a gente estar atuando nessa área de carreiras, a gente precisa ter um mentor, participar de uma comunidade, praticar, não ter medo de errar, né? Trabalhar os nossos talentos, reconhecer tudo isso, porque a insegurança é uma barreira que te impede de potencializar seus resultados. Né? Tudo isso faz com que você duvide da sua capacidade. E eu tenho certeza que você tem capacidade. Agora, o que você está fazendo com a sua capacidade que é um ponto de atenção. Como é que você está lidando com isso no seu dia a dia, que é um ponto de atenção. Então, às vezes, a gente faz muito curso, a gente faz muita formação, a gente faz muita capacitação e, às vezes, não pratica nada disso. Às vezes, a gente paralisa, né? Então, assim, o que hoje você precisa fazer para estar mudando esse cenário? O que hoje você precisa fazer para ganhar uma segurança maior? Para ter mais segurança? Para conseguir alavancar e potencializar seus resultados? É muito importante a gente pensar nisso, né? Então, assim, se hoje eu estou paralisado, se hoje eu não estou de fato tendo a segurança que eu deveria, o que eu preciso fazer? O que está sabotando? O que faz com que eu não saia da minha vida de CLT e vá para tentar, pelo menos, conciliar as duas carreiras até eu conseguir migrar uma para outra? Se eu trabalho com desenvolvimento humano, mas eu trabalho com desenvolvimento humano, não faço várias outras coisas ao mesmo tempo também. O que está me impedindo hoje de focar no meu objetivo? O que está impedindo hoje de fazer com que eu, de fato, gere o resultado e transformação que eu quero nos meus clientes? Então, muitas pessoas, às vezes, acabam procrastinando. E isso é um outro sabotador. A procrastinação. Né? O que é procrastinar? É o ato de adiar as coisas. Ah, não vou fazer isso, a gente está em meio de pandemia, então as pessoas não estão procurando pela área de carreiras. Bobagem. Né? Então você tem uma baita, se você quer fazer uma transição de carreira, se você quer mudar de carreira, você tem uma baita oportunidade de fazer isso hoje no mundo online. Né? Então tem muita gente insatisfeita, tem muita gente desempregada, muita gente que às vezes não tem as competências que o mercado está exigindo e precisa se desenvolver. Então para de procrastinar. Para. Faz o negócio acontecer por você. A procrastinação não vai te levar a lugar nenhum, ela só vai te sabotar. Né? Para que a gente pare de procrastinar, a gente precisa definir metas e objetivos tangíveis, utilizando um método SMART. A meta ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ter um tempo, né? E ela tem que ser relevante e temporal. Tem que ter um tempo. Quando que eu vou atingir essa meta? Até o final de 2021 eu quero atingir tantos clientes, tantos R$ 1.000. Eu quero vender tanto. Então coloque metas atingíveis para você ter realmente o seu resultado. A procrastinação, muitas vezes, ela acontece por falta de foco, porque você não sabe o que você quer. Você fica rodando em círculo. Então, priorize as coisas que são mais importantes. Para parar de procrastinar, você precisa priorizar. Eu sei, a gente tem inúmeros papéis que a gente trabalha, que a gente representa. E é cansativo mesmo. Não estou falando que é fácil não, gente. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu trabalhava num grupo de faculdades, eu idealizava a minha empresa e eu estava fazendo mestrado. Né? Porque minha mão tá suja que eu já fiz pintura com a minha filha.
Antes da live começar fazendo pintura com ela. Então, assim, eu fazia um monte de coisa mesmo. Fernanda, quantas horas você dormia? Tinha dia que eu dormia 4, 5 horas. Final de semana não existia final de semana para mim. Meu marido que eu diga. Eu diminuí as idas, porque eu priorizei, eu foquei, né? Eu, de fato, eu investi para que eu conseguisse fazer uma transição de carreira estruturada. Então, eu comecei a priorizar as tarefas que eram mais importantes. De segunda a sexta, eu tinha que entregar o meu trabalho CLT. Eu era remunerada para isso. Chegava à noite, de madrugada, eu fazia as coisas da minha empresa e do meu mestrado. Né? Geralmente eu fazia de segunda a sexta as coisas da minha empresa e final de semana mestrado. Mas às vezes eu tinha coisa que eu tinha que preparar também de segunda a sexta para as aulas. Pro mestrado também. Né? Por quê? Porque é importante para mim. Eu sabia que para eu conseguir fazer uma transição de carreira, o ideal é que eu tivesse esse mestrado e que a minha empresa já tivesse uma carinha. Então eu precisava priorizar isso. Então, para a gente parar de procrastinar, a gente precisa criar metas importantes. Precisa priorizar, precisa definir prazos reais. Eu coloquei um prazo para quando que eu ia lançar a minha empresa, eu coloquei um prazo quando eu ia encerrar meu mestrado, eu coloquei um prazo enquanto que eu ia fazer minha transição de carreira dentro da empresa que eu estava trabalhando. Tudo foi colocado prazo, tinha datas reais de quando que isso ia acontecer. Porque isso faz com que a gente pare de procrastinar, né? Como eu disse para vocês, a gente precisa incluir horários para cada uma das coisas. Se eu deixasse tudo muito aleatório, eu ia ter dificuldade de executar tudo nesse período que eu estava fazendo minha transição. E hoje é a mesma coisa, né? Hoje eu tenho a minha empresa, hoje eu trabalho com uma consultoria, então a minha empresa tem os meus clientes, eu tenho os meus atendimentos, eu tenho meus treinamentos, eu tenho a consultoria que eu trabalho, então também tem cliente lá, eu também tenho treinamento. Eu tenho as minhas redes sociais que eu alimento de conteúdo. Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou filha, né? Então eu faço questão de ligar para meus pais todos os dias, porque é um valor muito importante para mim. Então eu ligo ou de manhã cedinho ou ao final do dia, eu sempre ligo para eles verem minha filha, como eles moram longe. Então eu tenho uma rotina muito bem estabelecida. E essa rotina que faz com que eu não procrastine as coisas que eu tenho que procrastinar. Então se tem dia que eu tenho que dormir um pouquinho mais, dormir um pouquinho mais tarde, eu vou dormir. Porque eu tenho uma lista de tarefas a cumprir naquele dia. Eu tenho as minhas responsabilidades daquele dia, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. E a gente, às vezes, tem que pensar que feito é melhor do que perfeito. A gente, às vezes, não vai conseguir fazer tudo da forma como a gente gostaria, mas a gente tem que fazer, né? A gente tem que praticar. Então, feito é melhor do que perfeito. Ah, Fernanda, então a gente já está falando aqui que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer... Sim, você vai ter que fazer. E não vai sair perfeito na primeira vez. Provavelmente não vai sair perfeito na segunda. Mas depois você vai adquirindo. Então, praticar é muito importante para você parar de se sabotar também. Né? Então, é muito importante você pensar isso, pensar nas tarefas, em mini tarefas, e como executar, e como fazer. Né? E criar esse compromisso com você. Criar esse compromisso do que você tem que fazer. Agora, uma coisa muito importante para parar de procrastinar também, gente, é evitar distrações tecnológicas. Né? Eu não sei como vocês são em relação a isso, mas eu fiz uma limpa outro dia nas minhas redes sociais e parei de seguir um monte de coisa, né? Porque às vezes você vê um negocinho ali que você fica 1, 2 minutos, mas se você vê 30 pessoas diferentes, são 30 minutos que você fica ali, né? Você fica 30 segundos, tô falando 15 minutos. 15 minutos, o que você pode fazer em 15 minutos? Você pode fazer um monte de outra coisa. Você pode dormir mais, você pode tomar um banho mais demorado, você pode fazer outra coisa, você pode tirar mais conteúdo, você pode mandar uma proposta para o cliente, você pode ligar para o cliente, você pode fazer tanta coisa com 15 minutos. Então, evite as distrações tecnológicas se você hoje está procrastinando as suas coisas. Pare e pensa como que você está utilizando esse seu tempo a seu favor. Como que está a gestão do seu tempo, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade. Será que eu não estou focando naquilo que eu tenho que focar? Será que de fato eu não estou planejando aquilo que eu preciso planejar para chegar no meu objetivo? Então a gente precisa pensar nisso,
né? Então, assim, para você parar de procrastinar, a minha sugestão é, primeira coisa, organize seus horários, crie metas, crie uma rotina para que você possa fazer, se você for mudar de carreira, gerar conteúdo, fazer uma transição de carreira estruturada. Estabeleça recompensas para você. Feito é melhor do que perfeito, mas faça. Né? Faça uma coisa de cada vez se for necessário. Estabeleça metas diárias, metas semanais para você, mas faça. Bloqueie esses estímulos externos, gente. Aquilo que de fato pode estar atrapalhando você. Outra coisa que eu acho que às vezes faz com que um profissional, um designer de carreira, deixe de focar e de ter resultado é a falta de foco. Né? Eu falo que tem um livro, está lá em cima, que é de Daniel Goleman, que foco é como se fosse um músculo. Né? Se a gente trabalha isso tudo, o tempo todo, eu tenho bastante tempo que eu estou precisando fazer uma ginástica, mas é exatamente isso. Atividade física é disciplina, né? Se você para de fazer atividade, o músculo fica o quê? Fica atrofiado, né? Ele começa a perder a musculatura dele. É a mesma coisa o foco. Se você deixa de ter foco, ele atrofia. É como se fosse uma musculatura mesmo. Quanto mais você trabalha o foco, mais vontade você vai querer de trabalhar. Então, assim, o que a gente precisa pensar para a gente estar ajudando a trabalhar o nosso foco? Primeiro, mudar o nosso comportamento. Procurar ambientes que ofereçam menos distrações, né? Como que está sendo esse ambiente, né? Então, assim, Fernanda, eu produzo muito bem à noite. A noite, para mim, é o melhor horário. Até antes da minha filha nascer, tá? Eles falam, porque você tem filho hoje, então, às vezes, à noite é o melhor horário para você. Porque você tem filho, a casa fica mais calma. Não, sempre foi à noite para mim, sabe? No entanto, que quando eu estava fazendo a minha transição de carreira, eu produzia muito de madrugada. Então, tinha dia que eu dormia muito pouco, porque eu, de fato, eu produzo à noite. Né? Geralmente são os horários que eu tenho mais insight, são os horários onde eu consigo ter uma motivação para fazer as coisas ali. Enfim, eu produzo bem à noite. Então, você precisa reconhecer qual que é o horário que você produz mais, né? O dia que você está mais cansado, o dia que você está menos cansado, aquilo que você pode fazer. Então, organizar a sua agenda. Se você quer fazer uma transição de carreira, então como que eu vou fazer? Nos dias tais, eu vou fazer isso. Então, hoje, por exemplo, a consultoria que eu trabalho me pediu uma agenda de treinamento aí para os próximos dias. E aí, o que eu fiz? Estou separando alguns dias da semana. Então, dia tal e dia tal, eu vou cuidar disso daqui, né? Disso. Outros dias, eu vou cuidar dos meus outros projetos. Então, no dia tal, no horário tal, eu cuido de tal projeto. No dia tal, eu cuido de tal projeto. Então, a gente precisa, de fato, entender, organizar essa agenda para a gente conseguir focar, né? Então, assim, eu gosto muito de treinar as pessoas, gosto muito de estar fazendo aqui com vocês, tem um monte de coisa que eu faço, então se eu não me organizar, eu não consigo focar e fazer nada bem feito. Então, você precisa entender que você precisa, se você tem um monte de coisa para fazer, o que faz sentido para você e definir quais são os horários que melhor você funciona. Porque quanto maior foco você tiver, mais resultado você vai ter. Tá? Então, assim, o foco de fato é muito importante. Então, uma coisa que eu sugiro para você, faça listas. Faça listas de tudo que você tem para fazer, né? Para quê? Para você começar a priorizar. Né? O que é urgente, o que é importante. E aí você consegue utilizar aí de uma forma bastante estruturada. A gente não faz isso com o nosso cliente, quando a gente trabalha na área de carreiras. A gente não quer que o nosso cliente, de fato, ele perceba o que a gente vai ajudar a contribuir com ele trazendo esse foco. Então, a gente precisa também ter foco na nossa vida. A gente precisa também entender o que faz sentido pra gente através do nosso foco. Então, faça uma lista mesmo. Faça uma lista de tudo aquilo que você tem que fazer hoje na sua atuação. Se você, eu trabalho CLT, eu quero fazer uma transição, então o que eu faço? O que eu preciso fazer para fazer essa transição? Não, hoje eu já atuo na área de carreiras, eu trabalho com desenvolvimento humano, mas o que eu não estou fazendo? Nossa, a Fernanda falou tanta coisa, o que eu não estou fazendo? Então, faça uma lista. Né? Essa lista vai ajudar você o quê? A definir prioridades. E as prioridades vão possibilitar você ter foco, canalizar sua energia,
né? Eu falo muito isso com todos os meus clientes, com os alunos, enfim, com todo mundo que eu converso, que existem três tipos de investimento que a gente faz na nossa vida, né? Tempo, energia e o financeiro, né? Às vezes a gente precisa de investir tempo em determinado projeto. E para a gente investir tempo, a gente tem que ter foco, né? Assim como a nossa energia, né? A nossa energia também, ela precisa estar muito focada. Porque se você joga a energia para uma coisa que não faz sentido para você, isso traz um esgotamento psicológico muito grande, um esgotamento emocional, né? E o financeiro nem se fala. Às vezes o que você precisa não é nem tanto investimento financeiro assim. Lógico, às vezes investimento financeiro a gente precisa. Às vezes a gente precisa investir num curso, às vezes a gente precisa investir numa mentoria, em alguma coisa que às vezes vai complementar aquele tipo de conhecimento. Mas às vezes o tempo e a energia são duas coisas que você não está prestando atenção e está fazendo com que você procrastine, está fazendo com que você não tenha foco, está fazendo com que você não aumente os seus resultados da forma como você deveria, né? Então a gente precisa pensar muito nisso. Estabelecer prazos para essa tarefa, né? Estabelecer de fato essa lista de prioridades para que a gente possa chegar nesse resultado, né? E eu vejo também uma coisa que muitas pessoas que procrastinam, que às vezes são sabotadores no dia a dia, são as pessoas que não colocam nada em prática. Naquilo que eu coloquei, tem medo de errar, não coloca nada em prática. Quando você não coloca nada em prática, você só fica adquirindo conhecimento. E aí você não sabe o que dá certo, o que não dá certo, o que faz sentido, o que não faz sentido. Então a gente não pode ter medo de aprender e praticar. Como eu disse para vocês, feito é melhor do que perfeito. Então se você hoje quer trabalhar e gerar o resultado, você precisa de fato colocar em prática o que você aprende. Você precisa de fato ter uma estratégia inteligente para isso. Fernanda, eu não consigo colocar nada em prática nos meus projetos. O que está faltando? Será que de fato está faltando um plano? Está faltando um direcionamento? Está faltando um foco? Ou está faltando algum tipo de conhecimento que você ainda não adquiriu para fazer diferente de tudo aquilo que você já fez? Né? Então, assim, quando eu, Fernanda, fui trabalhar, quando eu falei com vocês, que eu estava saindo do CLT e indo para uma transição, eu investi um monte de coisa para minha empresa. Eu fiz e-books com designer, eu contratei um site caríssimo que eu fiz em WordPress. Eu contratei uma empresa para fazer embalde marketing para mim, que eu pagava uma mensalidade caríssima para falar comigo que eu tinha que fazer, né? Eu gastei muito dinheiro, gastei mais de 100 mil reais para lançar praticamente a minha empresa, porque eu queria fazer tudo de primeira, né? Tudo. Gravei meu primeiro curso em vídeo, fiz edição desse curso, aquilo tudo, um dia eu mostro para vocês. Aprendi demais com isso. Não posso falar que eu não aprendi, porque tudo na vida é aprendizado. Mas me faltava participar de uma comunidade e ter um conhecimento de como aplicar tudo isso. Então eu busquei um conhecimento depois que eu já tinha feito um monte de coisa. E isso fez com que o meu investimento não fosse recuperado mais rapidamente. Então, às vezes, quando você participa de uma comunidade, quando você tem um mentor que já passou pelaquilo que você está passando, você acelera muito mais rápido o seu resultado. Por quê? Fernanda, que curso que você fez? Curso de marketing digital. Então eu montei um curso que não era o curso que as pessoas queriam comprar. Quando eu comecei há 3 anos atrás, tá, gente? Em 2018. Por quê? Porque eu tinha na minha cabeça uma ideia, mas eu não tinha um conhecimento que era necessário para colocar em prática. Então, às vezes, a gente busca conhecimento demais e não aplica esse conhecimento, ou às vezes a gente não busca o conhecimento que a gente precisa e isso acaba paralisando a gente também. Então, entender o que está paralisando, o que está sabotando, onde é que a gente está agarrando, pode fazer toda a diferença para que você possa, de fato, ter mais resultado na sua vida e sua carreira. Tá bom? Então, assim, Fernanda, mas aí o que eu tenho que pensar? Pensa no que está te sabotando. O que hoje está paralisando? Igual eu falei, não tenho tempo. Será que é realmente tempo? Ou será que é falta de prioridade? Fernanda, eu fico me comparando muito com os outros. Então, eu já falei um monte de coisa aqui que você tem que fazer para parar de se comparar. Seja um ser único. Valorize os seus talentos. Perceba de fato que você tem um monte de conquistas. Agradeça. Agradeça aquilo que você já tem. E bora fazer a coisa acontecer de uma forma diferente que você nunca fez.
né? Outra coisa, eu quero resultado rápido demais. Querer resultado, gente, não é algo ruim. Mas querer resultado rápido demais, você tem uma estratégia inteligente por detrás disso, pode paralisar sim. E aí pode comprometer todo o seu resultado. Né? Como eu disse para vocês, se eu impactar uma pessoa aqui hoje nessa minha aula e isso gerar uma transformação na vida dessa pessoa para ela ter um resultado, eu já vou ficar satisfeita. Porque essa pessoa vai gerar uma transformação e daqui a pouco eu gero em outro, vou gerando outro e aí sucessivamente as coisas vão acontecendo. Né? Outra coisa, medo de não ser aprovado. Não adianta a gente se sabotar, eu preciso ter aprovação de 100%. Não existe isso. Não existe. Tem gente que vai gostar de você e tem gente que não vai gostar, e tudo bem. Né? Tudo bem. Falta de confiança, existem várias formas para você de fato ter mais confiança. Né? A gente falou aqui, a confiança vai gerar mais o quê? Mais um reconhecimento do seu trabalho, a sua postura vai mudar, a sua forma de trabalhar vai mudar. E aí você vai ficar muito mais agradecido por tudo aquilo que você pode fazer na sua vida e na sua carreira. Procrastinar, gente, a procrastinação vai te levar a nada. Né? A procrastinação e a falta de foco podem ser dois grandes sabotadores que estão impedindo de você chegar no seu resultado também. Assim como não colocar em prática aquilo que você aprende. Né? Às vezes você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e não está colocando nada disso em prática. Tá bom? Bom, essa foi a nossa aula de hoje sobre sabotadores. Né? O que hoje está impedindo de você alavancar e potencializar a sua carreira como designer de carreira. Essa aula vai ficar salva aqui por pouco tempo, então eu sugiro, recomendo que você assista. Se ficou alguma dúvida, pode estar me mandando um direct, pode me perguntar, que vai ser um prazer a gente criar essa comunidade aqui para estar de fato potencializando os seus resultados enquanto profissional. Eu aproveito e te convido, todo sábado às 9 horas da manhã, eu estou fazendo uma mentoria. Na verdade, não é uma mentoria, é um encontro, né? Um encontro de profissionais de carreira para a gente conversar, para a gente debater sobre temas. A gente pode estar discutindo ferramentas, sobre posicionamento, sobre digital, sobre tudo que compete esse universo na área de carreiras, para a gente de fato criar essa comunidade e se ajudar e todo mundo a alavancar os seus resultados, tá bom? Dúvidas, me manda com direct. Eu vou estar fazendo essa aula toda terça-feira, às 15 horas. Então, se tiver sugestão de tema também, pode estar me mandando, que vai ser um prazer a gente estar trocando e compartilhando aqui com vocês. Tá bom? Desejo uma excelente terça-feira, uma excelente semana e a gente se encontra no sábado na próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.